Boa tarde, é um prazer estar aqui neste curso preparado especialmente para o Eu Vou Passar, esse curso online pela internet, né? E nós vamos estar abordando aqui a disciplina de Orçamento Público, né, e Direito Financeiro, né? Além disso, esse curso vai incluir também noções de contabilidade pública, né, e de balanços públicos. Eu tenho uma visão de que aquele que vai estudar o direito financeiro, o orçamento público pela primeira vez, ele às vezes se assusta um pouco, mas essa disciplina, se ela é bem dosada, ela é bem integrada com a realidade, ela pode ser bem fácil de digerir, e quando a gente traz a contabilidade pública junto com o orçamento, também fica mais fácil, né? A gente tem relatos de alunos que aprendem mais fácil a contabilidade pública. Então, o meu método de aulas é integrar orçamento, contabilidade pública e direito financeiro, né, nessas aulas que a gente vai estar dando aqui no Eu Vou Passar, né? Nossa primeira aula vai abordar, né, vamos fazer uma introdução à ideia do orçamento público, né? O orçamento público, né, ele não é uma disciplina, vamos dizer assim, de estudo que possa ter uma definição única, mesmo porque o orçamento público ele não tem uma faceta única, né? O orçamento público ele tem a faceta contábil, né, que gera, inclusive, fornece subsídio para a contabilidade pública. Ele tem a faceta econômica, né, quando a gente verifica que o orçamento público tem grande impacto na economia nacional, na formação do produto nacional, tendo em vista que o Estado brasileiro, né, assim como a maioria dos estados, tem um peso grande na economia de um país, né? Tem a faceta também jurídica, né? E essa faceta jurídica que a gente chama de direito financeiro, né? Então, o orçamento público, ele não é uma disciplina isolada, né? Ela é contextualizada em vários ramos do conhecimento, né? Contabilidade, direito, economia, né? E para estudar uma disciplina complexa, mas ao mesmo tempo extensa, a gente precisa fatiar esse conhecimento em pedaços menores que a gente torne mais fácil abordar esse assunto, né? O Estado, né, como um ente o Estado como um ente que precisa realizar despesas, né, para poder atender às necessidades sociais, às necessidades do próprio Estado, ele precisa também arrecadar, né? E essa gerência entre arrecadar, né, e gastar, que é o que a gente chama de atividade financeira do Estado, né? Então, a atividade financeira do Estado seria essa gerência desse fluxo de caixa financeiro, o recebimento de receitas, a geração de despesas, a formação do crédito público. Mas não é sobre isso ainda que eu quero abordar, isso é apenas um exemplo que eu trouxe para ilustrar. Antes de a gente estudar o orçamento público, né, a gente poderia trazer para o nosso conhecimento o que é orçamento, né? Orçamento, como a própria palavra já traz na cabeça de algumas pessoas, é o quê? É uma forma de você se programar, né? O orçamento, ele, mesmo pessoal, mesmo empresarial, ele é uma forma de programação, né? Uma forma de planejamento. Quando a dona de casa faz um orçamento, quando o empresário faz um orçamento, ele está querendo, na verdade, o quê? Está querendo fixar, né, as despesas que ele tem com base nas receitas esperadas que ele vai ter. E com isso ele consegue programar
a aquisição de novos investimentos, pode a dona de casa planejar a aquisição de um móvel, de um imóvel, de um veículo. Então, a palavra-chave, né, de orçamento público de orçamento como em geral, é planejamento. Você faz orçamento não é porque é bonito, né, não é porque é legal. Você faz orçamento por uma necessidade de planejamento sua, de você conseguir saber o que você pode gastar com aquilo que você imagina que vai receber. E assim, fazendo esse fluxo previsto de receitas e despesas, as pessoas conseguem se planejar. Assim também é o Estado. O Estado, ele tem uma base de receita proveniente de tributos, impostos, contribuições de melhoria, taxas, e tem um leque de despesas que ele precisa dar conta, né? Despesas com saúde, despesas com educação, vários tipos de despesas, funcionários públicos, juros, etc. Para contrabalançar essas receitas e despesas, o Estado lança a mão do orçamento. Esse orçamento, chamado agora então de público, porque faz parte do ente estatal, ele é um instrumento para o planejamento público. Existe, portanto, uma vinculação muito grande entre orçamento público e planejamento público. É nesse momento que o orçamento toca uma outra ciência, a ciência da administração. Quando o Estado precisa se planejar, precisa executar investimentos, ele precisa saber quanto que ele vai receber de receita, para saber se aquela despesa é compatível, né? Isso é característica do planejamento público, vinculado à atividade administrativa do Estado. Só que nem sempre foi assim. O Estado, né, há bem pouco tempo atrás, não levava em consideração o planejamento público nas suas ações. Então, o orçamento público era não uma peça de planejamento, mas era que a gente chama de um mero instrumento contábil. Como eu falei no início da aula, o orçamento ele tem várias facetas. A faceta contábil, que é registrar as receitas e despesas. Tem a faceta jurídica, que é as regras do direito financeiro. Tem a faceta econômica. Tem a faceta administrativa, que é o planejamento público, né? E então, essas várias facetas, elas convivem meio que harmonicamente. Quando eu digo que o orçamento ele não se prestava no início a um planejamento público eficiente, ele servia, portanto, como uma mera peça contábil, ou seja, como uma peça que representava receitas de um lado, despesas de outro. Mas esse documento não servia como insumo para o planejamento público. É o que a gente chama, né, de orçamento tradicional, que a gente vai ver nessa aula ainda. Com o passar do tempo, o orçamento foi ganhando ênfase, o planejamento foi ganhando ênfase como uma atividade importante do Estado. Planejar passou a ser importante e com isso desenvolveu-se modernas técnicas de orçamento. Hoje usamos o que a gente chama de orçamento programa, em que aí sim o orçamento ele é feito para uma finalidade, que é atender ao planejamento público. O que seria então agora a atividade financeira do Estado? Quando o Estado arrecada receitas, realiza despesas, muitas vezes pode acontecer desequilíbrios momentâneos de fluxo de caixa, em que seja necessário aportar empréstimos, fazer empréstimos para cobrir os fluxos de caixa. Quando o Estado faz isso, ele se endivida, é o que a gente chama de endividamento público. Gerir as receitas, fazer as despesas e gerir esse endividamento público, que a gente chama de crédito público, essas três coisas é chamado de atividade financeira do Estado. Tá? A finalidade essencial do Estado é a realização do bem comum. O Estado atinge o bem comum por meio da satisfação das necessidades públicas,
tais como segurança, educação, saúde, previdência, justiça e habitação. Para satisfazer essas necessidades, o Estado precisa não somente arrecadar receitas, mas também gerenciar e aplicar corretamente os recursos arrecadados. Deste modo, a atividade financeira do Estado resume-se em obter a receita pública, despender a despesa pública, gerir o orçamento e criar o crédito público. Então, essa é a definição clássica de atividade financeira do Estado. Assim, é competência do Estado, por intermédio da atividade financeira, a gerência dos recursos financeiros para garantir as necessidades públicas. As necessidades públicas, segundo Musgrave, divide-se em necessidades sociais e necessidades meritórias. E aí a gente já vai entrar no campo da ciência da economia, né? Necessidades sociais são aquelas que podem ou poderiam ser, vamos dizer assim, financiados por bens, pela atividade privada, né? Como educação, como saúde, né? Mas que, por apresentar algum tipo de externalidade positiva, ou seja, o fato de alguém ter uma boa saúde não beneficia só aquele indivíduo, beneficia toda a coletividade que não vai pegar a mesma doença que o indivíduo que está sadio. O fato de uma pessoa ter bons estudos não vai beneficiar só aquela pessoa, mas vai beneficiar toda a coletividade. Então, quando um benefício ultrapassa as fronteiras do indivíduo, seja para o bem ou seja para o mal, nós chamamos isso de externalidade. Quando essa externalidade é boa, a gente chama de externalidade positiva. Ou seja, a saúde daquele indivíduo beneficia toda a coletividade. A educação daquela pessoa beneficia toda a coletividade. Nesse sentido, o Estado incentiva o quê? Esses bens que têm externalidades positivas. E, ao mesmo tempo, ele o quê? Ele desincentiva a prática de atos que geram externalidades negativas, como, por exemplo, queimadas, poluição e por aí vai. Para fazer esse incentivo e esse desincentivo, o Estado usa daquele poder estatal, aquela força que ele tem de poder coagir as pessoas, né? Seja para proibir ou seja para financiar. Aí ele vai estar usando o poder estatal para poder arrecadar dos outros, para poder beneficiar certo grupo. Acontece que a saúde, a educação, por exemplo, são bens que poderiam ser financiados por entidades privadas, pelo mercado, que a gente chama. Só que, se o Estado não interviesse, a oferta desses bens seria menor do que é desejável. Isso é o que a gente chama de falha de mercado, né? Para melhorar essa distribuição desse bem, que a gente chama de necessidade social, o Estado ele vem e produz esse bem. Ele atua produzindo esse bem, produzindo um bem chamado saúde, um bem chamado educação. Nesse momento ele está intervindo na economia. Existem bens que são bens puramente privados, veículos, cadeiras, computadores. A pessoa compra se ela tiver dinheiro, daí ela tem acesso ao bem. Existem alguns tipos de bens que são os bens que a gente chama de bens públicos, ou seja, que não é possível individualizar o consumo. Segurança é um exemplo clássico de bem público. Quando você tem uma comunidade e você coloca um segurança na porta da comunidade para evitar furto, mesmo que algumas pessoas dessa comunidade não financiem o segurança, ela vai desfrutar da segurança. Então, esse é um caso típico de bem público, que tem que, portanto, ser financiado pelo Estado, né? No meio termo entre o bem público e o bem privado, nós temos esses bens meritórios, que são os bens que podem ser fornecidos pelo mecanismo privado, como, por exemplo, saúde e educação, mas que não são, portanto, bens públicos,
mas que por gerarem externalidades positivas, são fornecidos também pelo Estado, através da atividade financeira do Estado. Então, essa é uma faceta econômica do orçamento público, né?